estamos, mas esse momento tem sido muito importante de estarmos nesse momento virtual, nas lives, né? O Senhor tem derramado a sua graça, a sua misericórdia sobre a sua igreja e nós temos recebido um fortalecimento para passar esse momento tão difícil, né? Através dos cultos da quarta-feira, do oração do meio-dia, domingo, quarta, todos os cultos nós temos sido ministrados. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Júnior, eu faço parte da igreja da Caripunas, IEQ Caripunas, e fui convocado aqui pelos nossos pastores. O Senhor tocou o coração deles para que nessa noite, na quarta da vitória, a gente viesse a falar de um tema tão importante que é a saúde financeira. E eu aproveito para agradecer aos nossos pastores, o pastor Neto, a pastora Tássia, por ter dado essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando. Então, meus amados, vou falar como o nosso pastor Neto. Vamos direto ao ponto. E vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis 41, 34. Amém? Vamos compartilhando aí, para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu falei direto ao ponto, é que a gente adquire a linguagem dos nossos líderes, não só Luiz Neto, como o pastor Naldo. Estou com muita saudade do pastor Naldo. Ele sempre diz nas ministrações que Deus é fiel, e Ele é fiel mesmo, meu pastor. Ele tem nos ajudado até aqui, nessa caminhada. Amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, em Gênesis 41, 34. Para isso, faça isso, faraó, e ponha governadores sobre o país, e tome a quinta parte da produção da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então, queridos, vamos orar para que o Senhor venha, para que o Espírito Santo conduza esse momento tão importante. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento de estarmos juntos aqui compartilhando a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Tira todo impedimento, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Pai, melhor do que as formas que nós chegamos, Pai, porque nós estamos com certeza precisando, Pai, de toda a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos direto ao ponto. A palavra de Deus, o tema de hoje é saúde financeira. Então, eu vou fazer uma contextualização bem breve para que tudo que nós formos falar a respeito de saúde financeira, educação financeira, a gente esteja sempre linkado com essa história bíblica que o Senhor deixou, a história de José, né? Porque esse menino ainda jovem, com 16 anos, ele era muito disciplinado. E essa disciplina, essa honestidade, essa dedicação, ele acabou que gerou um ciúme na família, nos irmãos, né? E aí José, aconteceu que chegaram a levar ele a uma cisterna, né, um buraco, e ali foi um primeiro momento que José, ele passou por uma crise, né? Mas todos nós, quando passamos por uma crise, a gente acaba que, se estando na presença do Senhor, a gente acaba que surgindo a oportunidade. Com José não foi diferente. A oportunidade que teve naquele momento, que eu posso dizer que foi uma oportunidade, porque faz parte de toda a história, ele foi vendido para o Egito, e chegando lá ele teve muitos outros problemas. Ali foi provado a santidade dele, foi provado a perseverança dele, só que as oportunidades foram surgindo lá naquele lugar. E aí tiveram outras situações em que ele teve interpretação de sonhos ali mesmo, estando preso, estando na cadeia.
E aí ele interpretou o sonho do copeiro, como se... Muitos já conhecem aqui a história que eu estou contando, mas é importante para que nós possamos entender todo esse processo e todos esses princípios que nós vamos estar falando aqui. E aí chegou o momento em que um deles, que fazia parte lá do seu senhor, do faraó, perguntou: você conhece? Na verdade, ele queria alguém para interpretar o sonho, e ninguém conseguia interpretar, nenhum adivinhador. E aí um deles disse que tinha um moço que tinha feito, né, tinha interpretado o sonho, e que ele talvez conseguiria resolver essa situação de faraó. Então o sonho, para que nós chegamos logo aqui no ponto principal, o sonho de faraó foi em relação às vacas magras, vaca gorda, né, que a vaca magra consumia as vacas gordas. E aí a interpretação foi que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E com isso a gente vai tratar agora o que quer dizer essa quinta parte, o que quer dizer ele ter falado para faraó contratar governadores, administradores em outras traduções, para que chegassem a esse resultado. Então, eu vou falar aqui, meus queridos, no primeiro princípio. Esse princípio que eu vou falar aqui é uma pergunta que eu vou fazer, que ela deveria ser feita, ou esse princípio deveria fazer parte em todo lar, em toda escola. Hoje as escolas elas estão engatinhando nessa questão de trabalhar mais a educação financeira, mas não é o suficiente a informação. É importante que o que a gente vai aprender hoje é muito mais do que números, muito mais do que estatística, é muito mais no campo emocional, no campo psicológico. Então, a pergunta que eu faço aqui nesta live, quem aqui gasta menos do que ganha? É uma pergunta fácil, né? Até de fácil entendimento, mas praticar é que é difícil, é muito difícil praticar. Então, esse princípio ele vai ser o principal, porque obviamente se eu gasto mais do que eu ganho, eu não vou chegar ao resultado daquilo que a Bíblia está nos mostrando aqui, da revelação que José trouxe, e ele não trouxe só a revelação, ele trouxe uma solução. E para a gente trabalhar em cima desse princípio, é muito mais fácil através de exemplo. Eu vou dar um exemplo bem fácil, bem prático. Uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, por exemplo. Aí ela ganha R$1.000 e ela tem as suas despesas, ou ela vai gastar menos, ou ela vai gastar a mesma coisa, ou ela vai gastar mais. Infelizmente, a maioria das pessoas que eu tenho oportunidade de orientar, elas podem até ter um equilíbrio, uma boa quantidade de pessoas gastam o mesmo que ganham ali naquele equilíbrio, mas a grande maioria, ela gasta mais do que ganha. E, obviamente, com isso, vai gerando uma bola de neve, vai gerando uma dívida, né? E aí a gente chama que é a quebra de um princípio. E aí, por que isso acontece? Por que essa pessoa que ganha R$1.000, quando ela passa a ganhar 2, ou ela passa a ter uma renda extra, ou é promovida no trabalho, por que ela não continua com o padrão de vida dela? Aí ela ganha 2, ela passa a gastar 2.200, 2.500 e fica nesse ciclo, né? E aí não trabalha o que a gente chama de um degrau abaixo. Eu costumo orientar clientes, muitas pessoas, tem uma médica que ela diz assim: eu sou médica, mas eu vivo como se eu fosse uma enfermeira, olha só. E aí, com essa diferença, ela diz que ela transforma a vida de muitas pessoas. Porque é importante, nós estamos falando aqui de finanças, mas também nós temos que ter em mente objetivos.
E aí, quando nós temos objetivos, é muito mais fácil a gente chegar a um resultado nas nossas vidas. E aí, como o tempo ele é bastante curto aqui, eu vou passar para um outro princípio para que a gente possa chegar no objetivo do que a palavra de Deus está nos mostrando. Tem um segundo princípio, que é uma nova pergunta que eu vou fazer aqui, queridos. Vou fazer uma pergunta, quem aqui anota tudo que gasta, tudo que ganha? Eu acredito que poucas pessoas fazem isso, ou até mesmo quando anotam, não chega a ser o suficiente. Eu até lanço um desafio aqui esta noite, para aqueles que não fazem, que não têm esse costume, né? Não tem esse entendimento, essa prática. Daqui em 30 dias, anotem tudo que vocês gastem. Vocês vão ver a diferença. Eu posso dizer que, no meu caso, eu tive um susto que eu tomei. Porque muitos gastos que eu tinha, eu não sabia que eram gastos que eu poderia tratar, que eu poderia, que não seriam gastos obrigatórios. Eu estou tentando ser menos técnico possível, mas seriam gastos supérfluos, gastos que eu poderia... Um exemplo que eu posso dar, eu sempre trabalho com exemplo, é melhor, mas só que para ficar de melhor entendimento, não basta só eu anotar, seria eu agrupar essas despesas em despesa de alimentação, despesa com moradia, despesa com transporte, saúde. E aí, com essas informações, com certeza nós teremos como tomar decisão de uma forma mais assertiva. Então, vocês estão entendendo, meus amados? Estou falando muito rápido. Então, quando a gente faz essas análises, por exemplo, trabalhando com exemplo fica mais fácil. Por exemplo, você tem um carro, uma bicicleta, uma moto, um bem. Será que quando você vai avaliar, ele está compatível com a sua rentabilidade? Será que não é isso? Será que você não tem como trabalhar no sentido de você equacionar isso aí? Eu falo por mim, eu vou dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, eu sempre tive carro, né? E teve uma época quando esse conhecimento, pela graça de Deus, chegou na minha vida, que eu comecei a entender, a pesquisar e a praticar, e aí eu vendi o carro, fiquei sem carro 3 anos. E eu falo para vocês, meus amados, foram os 3 anos que eu comecei a sair das dívidas. Quem está falando aqui é alguém que era endividado. E o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento propício para a gente parar para avaliar a nossa saúde financeira. Eu posso dar um outro exemplo, esse ficou marcante. Tem exemplos bem menores, por exemplo, muitas pessoas que fazem compra, uma simples compra ou a compra do mês do supermercado, a pessoa não anota o que vai comprar e acaba trazendo o que não é para comprar. Tudo isso que eu estou falando, queridos, é algo que é momentâneo. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de gastar e tem o tempo de economizar. Você fazer esse tratamento agora nas suas contas seria momentâneo, como para mim foi momentâneo. A educação financeira, ela é libertadora, ela não é algo que vai me deixar privado de viver a minha vida, não é por um tempo. Chegou um tempo que eu, com a minha esposa e meus filhos, que eu já estava nesse tratamento da minha saúde financeira, e eu estava gastando demais. Eu falei, Lene, eu acho que eu estou gastando muito esse mês. E aí eu fui analisar e a gente pensou e refletiu, não, sabe o que é? É que chegou o momento de gastar. Olha só como Deus faz. Tudo tem o seu tempo. A educação financeira, ela vem para nos gastar de forma consciente. Eu não estou aqui dizendo, eu não estou contra o consumismo. Eu gosto de consumir, é um prazer consumir. Mas é muito melhor consumir com consciência, consumir para que não tenha um aborrecimento, porque, meus queridos, o grande problema que existe em casamentos, em empresas, é não ter inteligência financeira, não saber lidar com o dinheiro. Muitas pessoas se separam
por conta de não saber lidar com dinheiro. Se eu for me aprofundar muito mais antes de eu passar para o outro princípio, para que nós possamos encerrar, que é muito tempo, ele não é muito longo aqui para a gente, a Bíblia fala que nós somos escravos daqueles que a gente empresta. Ela está dizendo que não é só que a gente vive numa cultura que tudo é financiado, tudo a gente tem que comprar com cartão de crédito. E eu falo, meus queridos, eu prometo, porque a palavra de Deus ela está aqui para nos revelar. No final dessa live, você vai entender um pouco de que você pode tomar posse da promessa que tem na palavra do Senhor, que um dia você não vai precisar emprestar dinheiro. E quando você emprestar para alguém, você não vai pegar de volta. Glória a Deus por isso, que eu tenho vivido um pouco isso na minha vida, querido. Essa crise, ela tem também, eu tenho tido que ter adaptações na minha vida. Mas eu estou também nesse processo ainda. Mas eu falo a vocês, eu queria estar mais preparado para essa crise, porque também ela é uma crise global. Mas eu consegui me preparar em parte, queridos, e isso que o Senhor está falando ao seu coração. Ainda há tempo, até porque é uma interrogação, nós não sabemos o que tem amanhã. É uma interrogação, a área da saúde física, a área da saúde econômica, financeira. Nunca é tarde, querido. Só para finalizar aqui esse tópico, esse princípio da gente anotar tudo que gasta. Eu não estou falando de mim aqui e nem de educador financeiro, de profissionais. Isso tudo está na Bíblia. Jesus falou de orçamento. Jesus falou, se você for construir um prédio, faça as contas direitinho para ver se vai dar. Quem faz isso? Hoje é uma quebra de crença que tem que ter, uma quebra de cultura. Nós estamos escravizados pelo sistema financeiro, queridos. Mas Jesus está aqui para nos abençoar. José é um resultado. Esse povo chegou na época da crise, eles não passaram fome. Muito pelo contrário, a crise, ela potencializa o crescimento de uma empresa. Se eu for mais ousado ainda, eu não conheço uma empresa ou uma pessoa que não tenha crescido através de uma crise, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele diz na palavra. E um exemplo para finalizar, esse é o mais marcante, foi da energia em casa. Eu usava ar-condicionado em casa, até hoje uso, e sempre gostei de usar em todos os cômodos, só que eu usava de qualquer jeito, de domingo a domingo, qualquer horário. Eu recomendo aqui para vocês, busquem conhecimento, a internet está aí, para que a gente possa minimizar os impactos na nossa vida. E aí eu peguei e aprendi algo tão fácil, que eu usava só no 18 os ar-condicionados. E eu fui, através de estudo, eu fui ver que quando eu usava com 22, 23, quando aumentava, mesmo não perdendo a qualidade do clima, eu percebi que diminuía a energia, eu percebia que o compressor não entrava, algo muito técnico dessa área. Mas o melhor do que isso, para a gente entender o quanto que é importante a gente analisar cada item, eu não vou falar de todos os itens, estou dando só exemplo desses dois. E aí o que foi que aconteceu? Olha só como é que acontece quando a gente para analisar, quando a gente anota tudo. Eu comprei ventiladores de teto em casa, coloquei para programar. A Letícia, que é mais frienta, ficava até 2 horas, 3 horas, eu programava. Todo o ar-condicionado hoje ele programa. O meu, que eu sou mais calorento, colocava para 4, 5 horas da manhã, enfim. No final das contas, querido, a gente toma susto quando a gente passa a analisar esse aspecto na vida da gente. Eu tomei um susto positivo. No outro mês, a minha energia, que dava R$ 1.200 em média, até hoje ela não dá mais de que R$ 500. Ou seja, há 3 anos atrás, ou há 4, não lembro, mais ou menos, em 10 meses, só para fazer uma conta rápida, eu ganhei R$ 7.000, querido. Só por causa dessa técnica que foi usada lá no Egito. Ele fala da quinta parte, que é 20%, mas com certeza esses administradores foram ver onde alocar o trigo, onde é que eu posso cortar aqui e ali, com certeza. E isso aconteceu na minha vida, querido. Para eu ganhar um valor desse com um cliente,
quando a gente ganha, seja você um profissional autônomo, seja um empregado, seja um profissional empreendedor, eu no meu caso, R$1.000. R$1.000 que eu ganho de um cliente, eu tenho que gastar uns 500, 700 reais. A minha margem de lucro ela é 400, 300 reais, porque eu tenho um rateio de funcionários, todos os meus custos, mas na despesa não, querido. Lá na despesa do seu supermercado, quando você somar lá 10, 15 reais, um bico de energia, um bico de lâmpada que fica ligado, fale de sono para os seus filhos, para a sua família. Não fale de despesa, que despesa é muito chato falar de despesa. Fale de sono, era isso que eu fazia com meus filhos. Hoje eles abraçaram, hoje a minha esposa abraçou isso aí. E hoje a gente tem uma vida mais feliz com a palavra de Deus. Está tudo na palavra, querido. Eu vou passar aqui por um outro tópico, um outro princípio importante também. Você faz uma afirmativa aí para você mesmo, para alguém que possa estar no seu lado. Faça uma afirmativa assim: pague-se primeiro. Por que isso? Por que pague-se primeiro? Porque você, quando pega, por exemplo, 500 reais que você ganha, ou o seu salário, a primeira coisa que você faz, o que é? Não é pagar as suas contas? Pois hoje Jesus ele está aqui para dizer para que você faça uma reprogramação na sua mente. Reprograme a sua mente. Eu falei que está tudo no campo da disciplina. José era disciplinado. Tudo está no campo da emoção, no psicológico. Ou seja, quebrar esse paradigma de que eu vou primeiro pagar minhas contas. Você está passando uma mensagem para o seu cérebro de que você é menos importante do que as suas contas. E é você que perde sono, é você que trabalha, é você que usa a sua energia, o seu tempo. Tente fazer isso. José, no caso deles, foi 20%. No seu caso pode ser 3%, pode ser 5%. Eu oscilo no meu caso. Tira esse, controla que você vai saber qual é o percentual. E aí você vai ter uma reserva, algo que nós chamamos, anote esses termos que nós estamos falando para você pesquisar, algo que se chama reserva financeira. Vou ser bem prático aqui. Alguém que ganha R$1.000, para ficar nesse exemplo de R$1.000, que chegou nessa crise agora, se ele guardou um percentual e ele chegou a atingir R$6.000, que equivale a 6 meses do padrão de vida dele, ele não está passando por essa crise como a maioria está passando. Porque ele pode ficar sem trabalhar 6 meses, se ele ganha 2.000, ele economizaria R$12.000. Amigos, irmãos, eu vou dar dados aqui, talvez se torne até um absurdo o que a gente está falando, porque aquilo que a gente não conhece, a gente acha até que é algo que não existe. Mas você sabia, você que tem 20 anos, você que tem um filho de 20 anos, se o seu filho guardar, essa pesquisa foi feita há 3 anos atrás, quando o salário mínimo era R$880, 10% de um salário mínimo, R$88, 30 anos se a pessoa guardar por mês, 10%, R$88 na época, dava R$308.000 em 30 anos. Qual é a aposentadoria que a gente tem no Brasil quebrada? A melhor aposentadoria que tem, queridos, é a inteligência financeira. E nós temos tudo na palavra. Às vezes a pessoa fala: irmão, poxa, mas a gente vai falar só de dinheiro, é a raiz do problema. O dinheiro, tem gente que diz assim, o dinheiro é a raiz o amor é o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males, mas não. O amor a ele é a raiz de todos os males. Amém, meus queridos? Então eu quero finalizar, está chegando aqui o meu tempo, só com mais um princípio. A gente tem vontade de passar princípios e princípios, porque quando a gente não quebra princípio, a gente é abençoado. A palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus, é fácil, todos nós amamos. Difícil é amar os princípios de Deus. Mas quando a gente ama os princípios de Deus, meu amado, é bênção. E Deus, o Senhor quer derramar bênção, não vai ser fácil. Não estou dizendo que é fácil. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:11. Diz que toda a disciplina que eu estou falando aqui, lá na Bíblia diz, ela não é alegria, ela é tristeza. Poupar é tristeza, não é alegria no presente. Mas a mesma Bíblia que eu leio, ela diz que aquele que exercita essa disciplina, no futuro ele terá uma colheita justa, querido.
Então a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, basta que a gente pratique. A palavra de Deus diz que aquele que está na rocha é aquele que lê e pratica a palavra de Deus. Então, queridos, um outro princípio não menos importante e que é bênção para nossas vidas é o doar. Para finalizar, queridos, o princípio do doar é quando se fala em dízimo, em ofertas. Muitas pessoas negligenciam essa área. Tudo bem se você tem a sua teologia em relação ao dízimo, mas vamos para os princípios bíblicos que diz que tudo aquilo que eu planto eu colho. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, querido. Eu fico emocionado. Me dá uma unção, querido, porque eu sei que muitos estão, que o devorador está tomando, meu querido, a sua vida. Quando você doa, você ajuda alguém. Você planta uma semente. Quando essa semente morre na agricultura, não tem como o devorador tirar essa semente, a sua bênção, porque ela morre e você vai ter que ser abençoado. A palavra de Deus, ela nos mostra, se você plantar é segundo a sua espécie. Se você plantar banana, você não vai colher. Você vai colher banana e não abacate. Se você plantar amor, você vai colher amor. Vamos plantar amor, queridos. Vamos compartilhar, queridos, essa palavra. Vamos compartilhar com nossos irmãos. Ainda dá para sair, ainda dá para a gente ser. Eu ainda vou dizer aqui no final para vocês quem é que vai sobreviver nessa crise. Então, queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor abre a janela dos céus e derrama bênção sem medida para aquele que é fiel. José conseguiu tudo isso. Aquele povo foi abençoado porque ele era fiel, ele foi fiel, havia fidelidade. Não estou falando só de dinheiro, querido, ele chegou numa cadeia, ele foi o melhor dos escravos, querido. Seja o melhor. Se você lava um carro, lave como se fosse para Deus. Se você lava uma casa, lave bem essa casa. Porque alguém está lhe vendo, principalmente Deus. Faça além do que é para fazer. Entre primeiro no seu trabalho, saia por último. Trabalhe de graça. Porque aquele que planta, colhe. Eu fico assim, querido. Porque o mundo está sofrendo. Por conta de falta de ler a palavra e praticar. E aí você me pergunta, você me falou, e eu posso não ter praticado. Queridos, muitas pessoas me ligaram nessa crise para agradecer. Muitas pessoas que tinham 8, às vezes me ligam, eu tenho, Júnior, irmão, você me falou, eu tinha 10 dívidas, só tenho 2. Tem casos, situações, não tem classe social, às vezes um médico, às vezes um pedreiro, que eu conheço, que me liga, eu comprei minha casa só guardando dinheiro, querido. Não é de hoje que eu estou nessa unção de Deus, de levar educação financeira, já faz bastante tempo, querido. Até pela minha profissão, mas a profissão não é suficiente, é providência de Deus. A profissão nos dá planilha, números, mas não nos dá unção, não nos dá a quebrar esse sistema financeiro que nos engana. Nossos filhos são bombardeados pela mídia. Poderíamos falar aqui de outros assuntos que não se relacionam à educação financeira. Queridos, e agora? O que é que a gente faz? Quem é que vai sobreviver, como eu falei? Está terminando aqui o nosso tempo. Não são os fortes, queridos. São os adaptáveis. Lá na antiguidade, muito antes, quem foi que sobreviveu? Foram os dinossauros que sobreviveram? Eles não sobreviveram. Quem sobreviveu foi os adaptáveis. Nós temos que nos adaptar. Eu vou falar algo aqui para vocês essa noite. Vocês sabem, eu me adaptei hoje. Vocês sabem quem fez o almoço hoje? Foi eu que fiz o almoço. Por quê? A gente deu folga para nossa secretária devido a essa situação que está acontecendo aí do coronavírus, né? Mas que já vai passar. E aí, eu me adaptei. A gente tem que se adaptar, a gente tem que ter imaginação, ser criativo nesse momento.
Mas acima de tudo, buscar mais a palavra, mais oração, buscar mais estar conectado com Deus, porque trabalhar o nosso emocional, porque é só dessa forma, trabalhando a nossa inteligência também, não só financeira, mas emocional, a gente vai ter com certeza a possibilidade de gerar resultados para nossas vidas, de estar mais em condição dessa situação que está existindo. Querido, o tempo se esgotou aqui, que os nossos pastores cronometraram aqui para a gente, mas foi uma bênção estar aqui com vocês. Amém, meus irmãos? Então, eu vou deixar uma frase aqui de um dos meus mentores, que é um dos palestrantes, conferencistas, que ele é um pastor também, o pastor Xavier. Ele diz assim, a frase dele, ele diz: trabalhe, viva hoje. Ele diz assim: viva hoje como se você fosse morrer amanhã. Mas administre o seu dinheiro, as suas finanças, como se você fosse viver 100 anos. Queridos, muito obrigado por estar aqui neste momento. O Espírito Santo esteve conosco. Eu senti a unção de Deus aqui neste lugar. Receba, meu querido, e eu estou à disposição de cada um que está nesta live. Fique à vontade, que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês e vencermos juntos, querido. Estamos aqui. Vou passar aqui a palavra, este momento, para a Letícia, para ela orar por todos nós e para finalizar com os avisos, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Glória a Deus, aleluia. Pai, voltei para nós orarmos juntos nesse momento, amém? Que palavra abençoada. E hoje nós vamos orar, então, pedindo que o Senhor ele possa concretizar tudo isso nas nossas vidas, que essa palavra ela possa permanecer nos nossos corações, que ela gere muitos frutos dentro de nós, amém? Convido você a fechar seus olhos aí onde você está nesse momento, para nós cantarmos um louvor. Em seguida nós estaremos orando ao Senhor sobre as nossas finanças, amém? Já que hoje esse é o tema, mas também estaremos orando por toda a nossa vida também, de modo geral, amém? Receba então essa oração e vamos adorar juntos ao Senhor nesse momento, para que Ele venha continuar confirmando essa palavra nos nossos corações nessa noite. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse momento na Tua presença, Senhor, por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Senhor, que ela possa, Pai, gerar frutos, Senhor, dentro do nosso coração. Mas antes, Senhor, disso, Pai, antes de concluir, Deus, essa oração, nós queremos, Senhor, adorar a Ti, Senhor, através de louvores, Senhor, e através da nossa fé, Pai, no nosso coração. Em nome de Jesus, receba, Pai, a nossa adoração, Pai, nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Amém. Adore o Senhor aí onde você está, na sua casa. Que o Senhor Ele possa continuar operando os nossos corações, que Ele possa completar essa obra na nossa vida, aleluia. Que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia, Senhor, glória a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia, declare.
figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, O choro dura uma declare onde noite, você mas está, a aleluia. alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Senhor. Declare nessa noite: Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. aleluia. Vamos continuar em espírito de adoração, de oração nesse momento. Estaremos orando sobre a nossa vida financeira nessa noite. Que o Senhor ele possa continuar ministrando aos nossos corações, ministrando sobre a nossa vida. Senhor, nesse momento, Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, Deus, por esse momento na Tua presença, Senhor. Nessa noite, Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Te apresentamos, Senhor, nossas vidas financeiras, Senhor, nessa noite. Te pedindo, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre nós, Pai, a Tua provisão, Pai, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a nossa vida. Que em nome de Jesus, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, suficiente, Pai, nesse momento, Senhor, de crise, nesse momento de dificuldade que todos temos enfrentado, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos dar, Senhor, discernimento, Pai, que o Senhor venha nos dar direção, Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo bloqueio, Senhor, todo impedimento, Senhor, sobre as nossas finanças, Pai. Que nós possamos Te honrar, Senhor, naquilo que nós devemos honrar. Que nós possamos, Pai, estar, Senhor, devolvendo, Pai, o dízimo à Tua casa. Que nós possamos também, Senhor, estar nos doando, Pai, para abençoar os nossos irmãos, Senhor, que tudo, Pai, aquilo que foi ministrado, Pai, possa estar sobre as nossas vidas, possa estar, Senhor, se cumprindo, Pai, nas nossas vidas, Senhor, que esses princípios estejam, Senhor, no nosso coração, Pai, e cremos, Pai, que aquele, Pai, que Te obedece, Senhor, viverá, Senhor, essas bênçãos, que em nome de Jesus, Pai, Senhor, possa, então, Pai, está, Senhor, confirmando, Pai, isso sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, estar, Senhor, nos ajudando, Senhor, a ter mais disciplina, Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, a administrar corretamente aquilo que o Senhor tem nos entregue, Senhor. Senhor, mas fazer nada, que o Senhor venha operar com o Teu milagre, Senhor. Que o Senhor venha alcançar, Pai, as nossas vidas com o Teu favor, Pai. Venha abrindo portas, Senhor. Venha, Senhor, derramando, Senhor, a Tua provisão, Pai. Usa pessoas, Senhor, usa situações, Pai, para que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, receber, Pai, as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, Pai. Te apresento, Pai, a vida de cada pessoa que está, Senhor, nessa live, a vida de cada pessoa que nesse momento, Pai, está se colocando debaixo, Senhor, da Tua graça, Senhor, debaixo da Tua misericórdia, Senhor, te clamando, Senhor, por socorro. Seja, Deus, sobre as suas finanças, Pai, sobre a sua saúde, sobre a sua família, Pai. Que nessa noite, Senhor, possa, Pai, estar abençoando a nossa vida, Pai. Esse
culto hoje, que é a quarta da vitória, Pai, esse nome não foi escolhido por acaso e nós não estamos também aqui ministrando por acaso. Nós cremos que hoje é uma noite, Pai, de vitória e que em nome de Jesus, Pai, a tua vitória, Pai, possa alcançar a nossa vida, possa alcançar o nosso lar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que a tua graça esteja sobre nós, Pai, teu favor, Senhor, teu olhar esteja atento, Senhor, sobre a nossa vida, Pai. Que nosso coração, Pai, continue aberto, Senhor, para receber a Tua presença, para receber a Tua palavra, Senhor, sobre nós. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos continuar, Senhor, nos dispondo, Senhor, a Tua obra, continuar, Senhor, nos colocando, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração, Pai, que o Senhor venha alcançar a nossa vida, que o Senhor venha alcançar a nossa casa, Pai, que o Senhor venha nos alcançar em todas as áreas, Senhor, tanto nas nossas finanças, Pai, quanto, Senhor, nas outras áreas, Senhor, da nossa vida, Pai. O Senhor conhece, Pai, a petição de cada um, Pai, nessa noite. O Senhor conhece as nossas necessidades, Pai. O Senhor conhece, Pai, as nossas orações, Pai, porque eu creio, Pai, que os Teus ouvidos estão atentos, Senhor, ouvindo aquilo que nós estamos orando a Ti nessa noite. Aquilo que o nosso coração, Pai, está derramando, Senhor, na Tua presença nessa noite. Então, que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, Pai, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos alcançar, Senhor, com as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez, por esse momento, Senhor, juntos, por esse momento de palavra, Senhor, de oração. Que essa palavra, Senhor, de fato, Pai, possa continuar, Deus, no nosso coração, Pai, que ela possa, Pai, gerar muitos frutos, Senhor, dentro de nós, Pai, para que hoje, Pai, seja o início, Pai, de novas etapas na nossa vida, Pai, que nós venhamos plantar, Senhor, ainda mais, Senhor, aquilo que Tu tens colocado, Pai, nas nossas mãos, para que nós venhamos colher, Senhor, assim, as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento, Pai. Nós apresentamos, Senhor, cada pedido de oração, Pai, que tem chegado até nós, Pai, cada pessoa que tem pedido para nós orarmos pela sua saúde, pela sua vida. Nós não podemos citar aqui todos, Pai, porque tem sido muitos de fato, mas o Senhor conhece cada um deles, Pai, que o Senhor possa alcançar, Senhor, nessa noite, cada vida, Pai, venha abençoar, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento. Continua conosco, Senhor, em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.